Olá pessoal, vamos agora para o nosso segundo encontro, hoje 7 de abril. Ontem iniciamos o assunto ortografia com o emprego da letra S. Agora nós vamos falar sobre o emprego da letra Z. Então é a segunda aula para o nono ano. No final eu vou propor uma atividade, tá legal? Sem mais delongas, vamos às regras. Primeira regra que nós temos que entender da letra Z, e eu vou abordar 4 delas, quero deixar uma na curiosidade para que vocês possam pesquisar, já vou lançar. Tem uma que fala sobre a terminação ZAL, a terminação isação, a terminação ZITO e outras mais. Eu vou deixar essa na curiosidade, o aluno que tem essa curiosidade intelectual, que é uma curiosidade boa, vai à procura dessa regra e vai aprender um pouquinho mais. Eu vou trazer hoje as 4 principais regras da letra Z. Vamos lá. A primeira eu considero bem simples, foi falada ontem a respeito do S, o S também tem essa regra, e ela diz assim: emprega-se a letra Z em palavras derivadas de outras que já tenham Z. Se a mamãe tem Z, a filhinha mantém a ortografia da anterior. Azar, todo mundo sabe que é com Z. Então, azarento, azarado e qualquer outra derivada de azar vai ficar com Z também. Mais um exemplo aqui. Mais uma coisa. Olha aí. Juiz. Todos nós sabemos que juiz é com Z. Não há dúvida. Daí, os derivados de juiz permanecem com a mesma característica. O Z também. Juízes, juíza, ajuizar, juizado e assim por diante. Ok. Aí surge a regra 2, que é simples demais. Ela diz assim: nós vamos utilizar, empregar a letra Z no sufixo, aquela partezinha que a gente coloca no final da palavra para formar um outro termo, no sufixo isar, que é formador de verbos. Atenção, você tem o adjetivo atual, que é formar o verbo atualizar, vai ficar com Z. Tem mais um aqui. Tem mais um. São diversos exemplos. Canal é um substantivo. Você quer formar o verbo derivado de canal. O isar, que vai formar o verbo, fica com Z. Canal, canalizar. E aí, tem mais um exemplo. Eu coloquei aqui dinâmico. Dinâmico, se você quer formar o verbo dinamizar, vai ficar com Z. Agora preste atenção, não é todo sufixo isar que fica com Z. Se na palavra primitiva já tiver o S, o isar fica com S. Aviso é com S. Avisar vai ser com S também. Friso, essa palavra eu nem coloquei como exemplo ontem, estou dizendo agora. Friso é com S. Frisar vai ficar com S também. Logo, o sufixo isar fica com Z. Olha as palavras que eu coloquei aí. Ó. Atual, não tem o S lá no final. Atualizar fica com Z. Canal, não tem S no final. Então, atualizar, canalizar fica com Z. Dinâmico, não tem S lá no final. Dinamizar fica com Z. Em suma, se a palavra primitiva tem S, o isar vai ficar com S. Se a palavra primitiva não tem S, aí sim o isar fica com Z. Ok? É muito importante entender essa terceira regra, porque ela é muito comum e tem uma casca de banana, tá bom? Emprega-se a letra Z nos sufixos eis e esa, formadores, atenção, de substantivos derivados de adjetivos. Os sufixos eis e esa com Z, eles formam substantivos abstratos que vieram de adjetivos. O adjetivo é o papai, o adjetivo é o primitivo. Os sufixos eis e esa vão entrar nos filhinhos, nos derivados. Exemplo, a palavra maciez vem do adjetivo macio. E aí você tem que fazer isso. Você está lá na prova, maciez. Você vai dizer, peraí, maciez veio de quê? Vem de macio. É um substantivo derivado de um adjetivo. Vai ser
o ex com Z. Tem mais um exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo importante. Acidez vem do adjetivo, é adjetivo, tá? Vem do adjetivo ácido. Pode ser usado como substantivo também, mas tradicionalmente, inicialmente um adjetivo, a palavra ácido. Acidez veio do adjetivo ácido, fica, portanto, com Z. Tem mais, vamos ver mais um. Agora aparece aqui estranheza. É óbvio que estranheza, a estranheza, é um substantivo abstrato derivado do adjetivo estranho. Então coloca Z nesse caso. E tem mais um quarto exemplo dessa regra 3, que foi esperteza. Esperteza, a esperteza, sua esperteza. Portanto, é substantivo derivado de um adjetivo. Atenção, todo substantivo abstrato derivado de um adjetivo, se tiver o som eis ou o som esa, você vai escrever com Z. Tá legal? Muito bem. Aqui eu coloco uma casca de banana para a gente já deixar explicado. Tenha cuidado. O ex e esa com S é top, título, origem ou profissão. O ex e esa com Z são adjetivos que formam substantivos com ex e esa utilizando Z. Vamos lá. Se for um título, uma origem ou uma profissão, o ex e o esa serão escritos com S. Se não for título, se não for origem e se não for profissão, o ex e esa serão escritos com Z. Você usa o método de eliminação, ok? Adiante, uma regra que é muito simples, que é muito fácil, emprega-se a letra Z no sufixo zinho, indicador de diminutivo. Atenção, mão, mãozinha, você vai colocar com Z. O sufixo zinho é com Z, claro. Tem mais uma, aparece outra aqui bem fácil. Pai. Você ouve algumas pessoas dizendo paizinho. Vai ser com Z também. Sufixo zinho, indicador diminutivo, vai ser com Z. E tem outra, além de pai, não podia deixar de colocar o diminutivo de mãe. Mãezinha. Usou zinho ou zinha para expressar diminutivo, coloque, grafe, escreva o Z. Tá bom? Aqui eu trago como curiosidade, alguém deve ter ficado pensando, né? Mãezinha ou maninha, tanto faz. As duas formas são aceitas. O único detalhe, se você usar maninha, coloque o tio no primeiro A. Tá legal? Não esqueça de colocar o tio no primeiro A. Muita gente esquece. Bem, deixar uma coisa aqui bem clara. Outra coisa para vocês tomarem cuidado, outra observação, tá legal? Quando for usar o sufixo zinho, não é toda vez que o zinho, indicador do diminutivo, vai ficar com Z. Se a palavra já tiver S, o zinho fica com S. Se a palavra não tiver o S, na hora que for colocar o zinho, aí sim recebe o Z. Olha o exemplo. Casa é diferente de bom. Se já possui S, o sufixo de diminutivo fica com S. Se já tem S, o S fica. O diminutivo de casa é casinha e vai ficar o S, porque o S já existe na palavra original. Porém, dá uma olhada na palavra bom. A palavra bom tem o Szinho ali no final para fazer o zinho ou zinha com S? Não. Se não tem o S, aí sim o sufixo recebe o Z. Bem, para terminar, eu vou propor uma atividade. Para cada regra estudada, foram 4, liste 5 exemplos. Vamos lá, 4 regras, 5 exemplos de cada. 4 vezes 5, 20. Então vocês vão elaborar 20 exemplos, 5 exemplos de cada regra que nós discutimos aqui, vão mandar para o meu WhatsApp no privado. E lembrando que isso vale nota. Quarentena não são férias. Quarentena é um período de isolamento social. Aproveite para estudar, aproveite para crescer. Quando tudo isso terminar, está saudável e mais inteligente. Obrigado a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e estudem.